enquanto que a corrente do dinheiro, do poder e da fama, e inclusive de Satanás, é uma corrente de vida humana, somente. Ou seja, na vida humana, eles dançam e rolam. Eles fazem o que querem, adoecem, matam, curam, fazem até isso. Fazem prosperidade material, colocam pessoas em poder, em posição, derrubam, fazem um monte de desastre no mundo inteiro. Satanás, o diabo e Mamon, porque eles usam a vida humana como instrumento, como servos deles, enquanto que Deus usa colocar a sua própria vida divina através da morte e ressurreição de seu Filho dentro de nós, dentro da humanidade. E desde dentro de nós, ele se move neste mundo para mudar os problemas e os conflitos que as pessoas têm quando buscam dele. Meus queridos amigos e amigas, quero contar-lhes que tive uma pergunta pelos mecanismos que temos preparado para receber perguntas, inquietudes, questionamentos, interesses de alunos, amigos, amigas, companheiros de ministério, pastores, pastoras e toda classe de pessoa deste querido Brasil que me ouve já há um tempo, para adquirirem algum tipo de conhecimento a mais, algum conhecimento diferenciado, porque a internet está cheia de respostas e pessoas que se dedicam a responder inquietudes dos outros ou curiosidades de muitas pessoas, mas nem sempre eles resolvem os problemas, porque há problemas, há situações que têm uma dimensão mais profunda do que nós vemos. É a dimensão espiritual. A dimensão espiritual é a minha especialidade, quando trato de problemas diversos, tanto do indivíduo, do casal, da família e também de comunidades chamadas igreja e qualquer outro grupo de trabalho, por exemplo, na empresa e em outros lugares. Muito bem. A proposta que eu tenho para hoje é a pergunta de um amigo que diz: já fiz de tudo para resolver o problema e não consigo. Parece haver uma mão negra por trás dele. Interessante, não? Quem não passou por essa experiência? É uma experiência muito comum e é uma experiência que intriga as pessoas, preocupa as pessoas, porque até pessoas espirituais que estão acostumadas a lidar com coisas misteriosas, sem embargo, muitas delas chegam a determinados problemas na sua vida e que ficam perplexas, não sabem para onde tomar, porque há problemas complicados. Existem problemas misteriosos, existem problemas com muitas causas ou diversas causas para a gente descobrir qual delas é a que tem pertinência com respeito ao problema. Então, é muito complicado lidar com problemas psicológicos e espirituais. E as pessoas não distinguem, na maioria dos casos, as pessoas não distinguem quando o problema tem uma dimensão espiritual. Eu diria que todos têm uma dimensão espiritual, mas alguns têm essa dimensão muito arraigada, muito aprofundada, ou seja, ocupa um lugar privilegiado na problemática e causa situação e resultados muito negativos, complicados e misteriosos. Portanto, precisa, nesses casos, de pessoas que entendem essa dimensão mais profunda que é da espiritualidade. Eu já falei em outros vídeos que eu desempenho
uma ciência que eu chamo ciência porque ela é muito profunda, a pneumatologia, que nos seminários teológicos consideram apenas como a ciência do Espírito Santo. Mas eu ampliei esse conhecimento investigando muito, estudando bastante, muitos lados das questões espirituais, incluso no espiritismo e também o esoterismo. Eu tenho lido algumas coisas que me intrigou, me preocupou e fiquei curioso por saber, então investiguei. Não fiz curso com eles porque não é minha cultura. Eu não desprezo a ninguém em nenhuma religião, mas não é a minha cultura. Eu creio ter uma cultura superior, que é a cultura do reino de Deus. Portanto, eu não preciso outro curso para as coisas espirituais, além do que a Bíblia e o Espírito Santo me revelam. Mas, tendo uma olhada, uma mirada mais ampla, mais pragmática, pude discernir que a pneumatologia bem que podia ser aplicada não somente ao Espírito Santo, senão também aos anjos, que são espíritos, ao espírito humano e aos espíritos maus. Então, eu ampliei, estudei, preparei, tenho meu próprio manual com todos os dados bíblicos e científicos que recolhi. Me preparei muitíssimo, estou capacitado para dar um curso nessa área e demonstrar a pneumatologia como uma verdadeira ciência. Então, eu tendo essa visão, eu descobri que muitos problemas bem complicados, bem misteriosos, têm, de fato, uma mão negra atrás deles. Tem. Assim que, meu amigo que tem me consultado, com a pergunta já fiz de tudo para resolver o problema e não consigo, parece haver uma mão negra por trás dele. Nesse depoimento, eu encontro também uma pergunta do amigo. E eu estou hoje para responder ao interessado e também responder a muitas pessoas que já passaram por experiências desse tipo e estão diante da possibilidade de ter uma resposta muito importante, muito pertinente, muito objetiva. Essa resposta vocês vão ouvir de mim neste vídeo. Eu fico feliz quando encontro um vídeo de alguém que está ensinando algo que eu já conheço, mas está ensinando com maestria, alguma coisa novidosa para a maioria. Como estes dias, eu tendo tantas experiências nesse campo, alguém lançou um vídeo com um título totalmente compatível com minha experiência na cama, dormindo ou tentando dormir ou acordando de noite. Um fenômeno espiritual. Fenômeno porque a maioria não conhece, mas eu que passei por tudo isso, eu já estou sabendo que já não é fenômeno para mim. Bom, então eu abro o computador e vejo no YouTube, o primeiro vídeo que eu vejo é aquele com um título totalmente compatível com essa experiência minha. Eu escutei com muita dedicação até o final. Aparentemente, quem fala é um rio-grandense do Sul. Me parece, pelo sotaque, o falar dele, que eu morei muito naquela região, inclusive meus pais eram de lá, então eu conheço bastante o sotaque deles e eu creio que é do Rio Grande do Sul esse senhor, esse moço. Eu não sei quem é, não lembro o nome dele, isso eu não decoro porque não estou interessado, uma vez que eu me suscreva para seguir um autor, alguém que lança coisa útil, eu esqueço o nome. Eu só sei que está nos meus favoritos para quando eu precisar. E eu quero que você também, nesta oportunidade, dê valor a isto que eu estou por falar e não somente volte a ouvir muitas vezes, detidamente, senão que também compartilhe este vídeo.
no meu YouTube, aí embaixo você vai poder se suscrever, se ainda não se suscreveu, e também clicar na campainha que tem aí do lado, para que possa estar sempre informado dos vídeos novos que eu vou lançando. Praticamente estou lançando 2 por semana. E são muitos. Também estou no Instagram com o mesmo nome, Tito Berri. Lá o link do Instagram é Tito Berri. O tracinho lá de baixo, não lembro como dizem aqui no Brasil em inglês. Depois PED, P-E-D, D muda. PED. Então, Tito Berri, PED, com o tracinho no meio. Muito bem. Mas faça, por favor, isso, vai me ajudar muito, porque eu tenho uma mensagem e estudos bíblicos diferenciados, totalmente diferenciados. Tem pessoas que talvez eu não conheço ninguém que tenha feito essa objeção online. Porém, pelo WhatsApp, alguns me contam que eles têm medo dos meus de minhas exposições, achando que eu sou uma pessoa que renego contra o cristianismo. E eu procuro mostrar para ele claramente, com muitas explicações, com muita paciência, que eu sou mais cristão que muitos que estão dentro dos templos, porque realmente nasci na vida de Cristo, cresci na vida de Cristo e vou morrer na vida de Cristo. Morrer fisicamente, mas vou continuar vivendo a vida de Cristo pela eternidade, porque eu amo essa vida e essa vida está dentro de mim e eu não renuncio nunca a essa vida que é superior. Portanto, alguns podem ter medo de me seguir, mas eu quero dizer hoje para todos vocês, não tenham nenhum medo, porque eu jamais vou desviar vocês para o erro ou para o sectarismo, para a politiqueria partidarista, nada disso. Eu sempre vou estar centrado no equilíbrio da verdade. O que eu não sei, o que eu ainda duvido, ainda não aprendi, não descobri, não tenho certeza, eu vou dizer para você. Se eu tenho certeza, e vocês sabem que a minha fonte principal é a Bíblia e a convivência com Deus. Eu tenho uma convivência com Deus diária, constante, de dia e de noite. Eu acordo de noite e levanto as mãos para adorar e muitas vezes fico orando e adorando a Deus em plena madrugada. Quando muitos estão dormindo, eu estou muitas vezes adorando. Por quê? Porque eu não tenho lugar privilegiado para adorar a Deus, nem momento privilegiado. Em qualquer momento, até sentado no vaso do banheiro, eu adoro a Deus, oro a Deus com toda liberdade, porque Deus me conhece nu. Ele me conhece nu, portanto eu não tenho nada para me esconder dele. E eu vivo essa intimidade com Deus com muita naturalidade e liberdade, e é algo muito poderoso na minha vida, que me transformou a vida e me transforma e me faz entender, compreender e viver o fato de que eu não tenho nada. Tudo o que eu tenho é de Deus. E por isso pode confiar e pode comprovar através de tudo o que eu vou fazendo nos canais da internet. Bem, respondendo ao amigo que fez a pergunta, que ele supõe e sente que há uma mão negra detrás dele. Eu digo, muito certo, meu amigo. Muito certo. Você percebeu a realidade. A realidade. Agora, havendo percebido a realidade, você está mais perto do que nunca de resolver o seu problema. Muito, muito perto de resolver o seu problema. Você nem imagina o perto que está. Porque agora, com esta aula de hoje, você vai poder ter as ferramentas necessárias para poder enfrentar o problema no trecho que falta. Talvez seja um trecho muito curto na sua vida, em tempo e espaço, mas você vai ver que vai poder, com estes conhecimentos de hoje, vencer rapidamente os seus atrasos nesse
nessa busca de solução de algum problema, e você vai chegar tranquilamente a esse patamar de vitória, e você vai entender que quem comanda o mundo inteiro, e a vida sua e a minha e a de todos, inclusive das pessoas más e dos demônios, é Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Deus está acima de tudo e de todos, incluso acima dos poderes do mundo, poderes dos reinos do mundo. Deus está acima de tudo e de todo, realmente. Mas temos que estar conectados com Ele para que isso funcione. Porque ter essa frase como frase apenas, como uma frase política ou moralista, não resolve nada. Pelo contrário, nos complica porque nos faz hipócritas. Mas se somos verdadeiros, nós vamos procurar que essa frase seja realidade dentro de nós todos os dias. E quando se torna realidade dentro de nós, uma frase como esta que eu estou dizendo, parecida do governo atual no Brasil, mas não é a mesma. Esta frase que eu estou dizendo, que Deus está acima de tudo e de todos, quando você internaliza essa verdade e a vive, você vai ver que realmente não tem demônio nem diabo que possa com sua vida, e você vai ser vencedor todas as vezes que empreenda algum tipo de batalha na vida, pela vida e para a vida dos demais também. O primeiro ponto que eu vou tocar agora, então, para que você tenha como resposta e como orientação a respeito dessa mão escura, negra, que está por trás do problema e você não sabe qual é essa mão, de onde vem. É uma mão oscura, eu preferiria dizer oscura ou escura, oscura, não? Porque, para não usar a palavra negra, como que se a cor tenha algo que ver com o diabo, a cor preta. Não, não tem nada a ver com o diabo. Portanto, melhor dizer uma mão escura, oscura, creio que é em português. Escura, escura. Bom, então vamos falar assim. O primeiro ponto que você deve saber que sim, há uma mão escura. Há uma mão. Quando o problema está embaralhado e você não consegue desarticular ele e encontrar um caminho de solução, você está no problema e talvez você foi avançando e está contente porque vai sendo resolvido o problema e de repente ele se embaralha de novo e você diz, meu Deus, que será que eu fiz errado para agora chegar neste ponto quando já estava quase para ser uma vitória e agora estou com um problema até maior ou piorado? E realmente é uma mão negra. E para que você conheça essa mão negra, eu tenho que fazer uma pergunta, um questionamento, levantar, para que você se questione. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Eu pergunto, você conhece o reino de Deus? Você conhece os reinos deste mundo? Se você conhece o reino de Deus, você estaria conhecendo os reinos do mundo. Os reinos do mundo, que são muitos, portanto, eu falo em plural. Você conheceria os reinos do mundo se conhece o reino de Deus. Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos cristãos que falam em reino de Deus não conhecem o reino de Deus. Eu tenho que desmitificar essa crença, principalmente do lado protestante, ou mal chamados evangélicos, porque o evangelho de Cristo não é o que eles estão pregando, massivamente, majoritariamente. Não digo todos. Então, a maioria desconhece o reino de Deus. Eu conheci em Curitiba um templo no bairro de Jardim Paranaense, ou aí do lado, não sei se é o mesmo Jardim Paranaense, onde vivia
o Henri Cristo. Ele morava ali, a 5 quadras da minha casa, onde eu morava. Esse templo e essa casa estava cheia de letreiros por todos os lados. Versículos da Bíblia e estas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. E outras frases de Jesus muito importantes, muito transcendentes. Havia letreiros por tudo que é lado. Eu sou muito curioso, quero saber de tudo que há no mundo, quero conhecer, então eu toquei a campainha num portão fechado, de madeira, tudo fechado, não dava para ver nada para dentro. Vem uma mulher vestida de freira e abre uma janelinha e olha, me pergunta o que quer. E eu digo, eu só quero conhecer aqui, eu nunca vi isto, não conheço isto, estou olhando tantos letreiros, não sei o que é. Será que dá para eu entrar e conhecer? Não, não pode, disse. E me deu os outros argumentos, então eu fui embora. Sabemos que Henri Cristo mudou-se e creio que está morando em Brasília agora. Deve estar velhinho já. Bom, esse do Brasil, estou falando de algo que eu vivi de perto. Esse do Brasil, do lado de uma pessoa que se quer Cristo, até o dia de hoje, porque creio que ele vive. Na Argentina, eu conheci outro caso parecido num bairro chamado Tigre. Naquele bairro estava aquele senhor com sua casa caindo, quase parecida com esta do Henri Cristo, que também estava bastante deteriorada e casinha por tudo que é lado e pedacinho começado, não terminado, enfim, um monte de coisas. Parecia mais um cemitério do que um lugar de culto ou uma casa de família. A casa na Argentina, em Buenos Aires, em Tigre, também era assim. Eu diria pior até, partes caindo mesmo. E ali estava também cheio de cartazes por tudo que é lado. Também versículos da Bíblia, por todos os lados. Eu não tenho uma carreira feita de psicologia completa, senão a tanatologia, que é um galho da psicologia. Então, em psicologia entendo muita coisa, mas não tudo. Então, eu não saberia estudar essas pessoas e ter um quadro descritivo da personalidade delas. Não saberia fazer isso. Talvez algum psicólogo está me ouvindo ou vai me ouvir e possa me ajudar. Pode comentar aí no YouTube abaixo a sua possibilidade de me ajudar nessa área. Eu sou um eterno aluno. Eu gosto de aprender. Portanto, pode me ensinar o que sabe e desde sua ótica, porque nem tudo nós sabemos. Muitas vezes falamos desde uma ótica particular, que cremos que é a verdade e estamos equivocados. Portanto, por isso eu sou claro. Fale para mim do que você sabe e também de sua ótica, de como você vê as coisas. E eu saberei escolher se ficar com a sua versão ou não. E se eu vejo que é boa e é de bom coração, é provável que eu contate você. Mas qualquer pessoa pode comentar aí no YouTube logo este vídeo, porque eu sei que vai ajudar a muitas pessoas. Bom, o que eu quero dizer com isto? De que essas pessoas que eu não vou julgar com palavras da psicologia de pervertido, de esquizofrênico ou qualquer outra palavra. Não vou julgar a nenhuma dessas duas personalidades como tais, senão que eu estou simplesmente tomando o conhecimento da psicologia e agora quero explicar o que eu entendo de acordo à palavra de Deus, a Bíblia, mas fazendo a pergunta que já fiz. Você conhece o reino de Deus? Você conhece os reinos deste mundo? Se você conhecesse o reino de Deus tal qual está na Bíblia,
você de longe conhece os reinos do mundo. E conhece aos homens, como Jesus falou em São João capítulo 1. Jesus disse que não confiava no homem porque sabia o que havia dentro do homem. E por que nós humanos confiamos tanto num político? E muitos ao preço de martírio por esse político. Por que chegamos a esse ponto? Porque não conhecemos os reinos deste mundo. E se não conhecemos os reinos deste mundo, é porque não conhecemos o reino de Deus. Mas se você conhecesse o reino de Deus, tal qual está na Bíblia, você vai conhecer os reinos do mundo. Portanto, o primeiro ponto que estou colocando para o meu amigo que perguntava que haveria detrás de toda essa problemática que ele está avançando na solução do problema e de repente se encontra como que há uma mão escura impedindo ele avançar para a solução do problema. E digo para esse amigo e para todos os que me ouvem que sim, há uma mão negra e essa mão negra começa neste ponto. Essa pessoa de mão negra, que pode ser um espírito mau, pode ser um demônio, pode ser o próprio diabo, pode ser uma filosofia, pode ser um estado, um governo, pode ser um governante, pode ser um líder religioso, como os que eu mencionei. Tem várias pessoas, tipos de pessoas ou entes personalizados que podem incorporar tranquilamente ou personificar-se neles essa mão escura. E essa mão escura, ela pertence aos reinos deste mundo. Porque o reino de Deus não tem isso. Pertence essa mão escura aos reinos deste mundo. E os reinos deste mundo são os estados políticos de cada nação. Não são as denominações, não são as religiões. Uma mão escura pode ser um religioso, pode ser um político, pode ser um grande empresário, dono de todos os supermercados do país, ou da maioria dos supermercados do país, e que manipule a economia do país, como na minha Argentina. Tem pessoas muito ricas que manipulam o próprio governo. Não deixam nenhum governo popular governar, porque eles jogam com os preços e a produção e a entrega dos produtos em tempo e forma para que o povo tenha o trigo e tantos outros produtos do campo, por exemplo, e a carne, por exemplo, que são os principais produtos. Isto na Argentina, mas em todos os países democráticos está acontecendo o mesmo. Os mais ricos estão sendo mão escura do maligno contra o governo popular, principalmente contra os governos populares. Mas falemos agora da própria personalidade daquele que tem mão escura, o Estado. O Estado é o principal agente das trevas de Satanás na terra, que traz trevas para os povos. Havia uma região onde Jesus chegou quando soube que o Herodes, o César, o soberano de toda aquela região, tinha matado a João o Batista. E Jesus chegou nessa região e disse que estava se cumprindo a profecia que dizia que luz seria sobre aquela cidade, que toda a cidade veria a luz e seria alumiada e iluminada. Ambos conceitos implícitos na palavra de Deus. E quando foi que Jesus foi a esse lugar? O texto é muito claro em dizer, começa dizendo assim: quando Jesus soube
que João o Batista foi matado, ele foi para essa região. Toda vez que não há homem de Deus como João o Batista em um determinado território, principalmente nacional, e consideremos isto principalmente os cabeças dos países, toda vez que não há um homem de Deus, seja que esteja morto, porque foi assassinado ou morreu por doença natural, causas naturais, ou seamos em todo o país, ou é inútil, qualquer seja o motivo, onde uma nação não tem um homem de Deus na cabeça ou como cabeça, essa nação está em escuro. Falta Jesus chegar para trazer a luz para toda essa nação. O estado do Brasil é esse hoje. Hoje o estado do Brasil é esse. Escuro. Escuro demais. E nessa escuridão, a mão negra está atrás de quase todos os problemas humanos que há em todas as classes sociais. Não somente dos pobres, também dos ricos. Eles também estão padecendo necessidades traumáticas, porque a mão escura está atrás de tudo, porque o país está em escuro, porque o cabeça não é de Deus. Quando o cabeça não é de Deus, melhor, não estou acusando ao presidente atual. Toda vez que o cabeça de uma nação não é de Deus, o povo vive debaixo das trevas. E as trevas, quando você lê a Bíblia detidamente e estuda a questão das trevas, a principal característica das trevas é a falta de amor. O amor e as trevas sempre estão em oposição. Tanto que nas epístolas de João, o amor e a luz andam juntos. Para harmonizar com as palavras de Jesus no Evangelho de São João, onde diz que os homens não quiseram vir à luz porque suas obras eram más. Ou seja, estavam nas trevas. Trevas é igual a falta de luz, é igual a falta de amor. Isso é trevas. Portanto, você precisa conhecer os reinos deste mundo e não confiar no homem, não confiar nos reinos do mundo, terrenos. Não pode confiar. Você não pode colocar a confiança no Estado, que o Estado discipline e discipule a igreja, que o Estado pregue um falso evangelho para a igreja, que o Estado coopte a igreja, que o Estado use a igreja para hacer campanha, que o Estado abuse da igreja e diga para a igreja o que tem que fazer. Também não está certo que parte da igreja vá ao Estado para dizer nós queremos moralizar o Estado, porque isso não funciona. A igreja só funciona como uma só entidade, não uma dúzia de homens. Como uma só e única entidade unida, única e na unidade e na unicidade por cidades. Aí há igreja. E aí há sal e luz que aguente tanta corrupção nos reinos deste mundo. Mas se não, aqueles crentes que saem sem que ninguém mande a eles, nenhuma igreja local ordenou eles irem para a política, eles vão para a política e querem presumir de luz no meio das trevas. Pelo contrário, eles se contaminam com as trevas e viram trevas igualzinho aos outros. Portanto, esse é o primeiro ponto que você tem que ter em conta para saber que há uma mão negra detrás dos problemas que você não está conseguindo resolver, que é os reinos deste mundo. Mas, acaso há outro mundo? Uma nova pergunta eu faço. Acaso há outro mundo?
Se disse Jesus, os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo. Há vários reinos e há um mundo só, segundo Jesus. Então, não há outro mundo. Realmente não há outro mundo. Mas há um reino que é sobre todo reino, de tal modo que em Efésios capítulo 1, versículo 13, se diz que o diabo tem um império de trevas. A Bíblia não chama reino a esse império das trevas. Chama império. Embora que Jesus distinguiu reinos do mundo de o reino do céu, distinguiu porque ele estava fazendo uma analogia com o reino de Deus. Por isso usou a palavra reinos em plural. Mas Jesus sabia que na terra não há reinos, há impérios, que são... O império é uma coisa diferente do reino. O império é o poder do homem usurpado de Deus. Quando o homem usurpa o poder de Deus, ocupa o lugar de Deus, aí há um império das trevas. E é o que está passando em alguns países. Governos que se chamam de Deus. São vários aqui na América Latina. São vários que estão se chamando de Deus. E são anticristo e antideus, porque estão usurpando o que eles não são. Portanto, não há outro mundo. Este mundo no qual Jesus passou por aqui, há muitos reinos em comparação com o reino de Deus. E por que Jesus também usou o plural reinos? Porque, noutra parte, ele diz que todo reino dividido contra si mesmo não pode permanecer. Por isso que os governos políticos não conseguem permanecer, porque são pedaços de um reino. O reino seria todo o reino do mundo. No Brasil é todo o governo democrático. Mas ninguém até agora chegou a presidente para governar dentro da democracia. Não, eles usam a democracia para ser eleitos, chegam lá e depois governam pelo seu próprio poder, pelo poder de um grupo ou pelo poder de uma filosofia política. Portanto, traem o povo. E por isso Jesus está dizendo que se trata de um Estado político, se trata de um reino dividido, que se torna vários reinos. Portanto, o mundo está minado de reinos. E Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Mundo tem um só, mas reino tem muitos, falsos reinos, pedaços de reinos, porque realmente não há nada de reino. Aqui nem o diabo reina. Ele, para reinar, ele tem que pedir permissão a Deus, senão não reina, porque ele só vai se mover no seu DNA pervertido e também em desobediência, logicamente, mas em muitos casos diretamente não vai poder agir porque ele não tem um reino de pé que não esteja dividido. Portanto, ele está enfraquecido. Mas Cristo é o Rei dos Reis e tem o único reino que existe em todo o cosmos, que é o reino de Deus, chamado também o reino dos céus na terra. Terceiro ponto que eu quero que você medite. Agora você precisa identificar a mão negra. E isso vai significar para você o princípio do fim do problema. Eu já fui adiantando 2 pontos muito importantes para que fique mais fácil agora para você entender em plenitude onde está essa mão negra, ou escura, melhor. Onde está essa mão escura? Eu vou ajudar você a ver. Primeiro de tudo, existe um conflito
de coexistência na Terra. O conflito de coexistência é o conflito entre o reino quebrado de Satanás e o reino íntegro de Deus na Terra. O reino de Deus se ocupa da vida interior. Provérbios 16:32 diz que um homem não deve se candidatar para prefeito, para vereador, para político de nenhuma classe, se não sabe governar seu próprio espírito. Paráfrase minha. Se não sabe governar seu próprio espírito, não deve ser candidato. E ninguém consegue saber se um candidato já aprendeu a governar seu próprio espírito ou não. Lamentavelmente. Devia haver, assim como para dirigir um carro, devia haver um exame psicológico muito mais profundo para os candidatos políticos. Porque realmente cada louco que entra, realmente ficamos indefesos, os cidadãos que transitamos pelo país. É muito perigoso estar sujeito ao governo nos dias de hoje. Muito perigoso. E Deus se ocupa de ordenar o interior da pessoa. Isso é reino de Deus. O reino de Deus começa dentro de nós. Portanto, a pessoa tem que ter uma experiência do reino de Deus, mesmo seja católica, espírita ou esotérica, ou incrédula, ateia, totalmente não importa. Mas ela tem que ter um operar de Deus, uma experiência com Deus interiormente. Dificilmente possa dizer que é ateia nesse ponto, mas queremos não ser excludente. Por isso estou dizendo que pode ser também um ateu. Uma pessoa ateia. Então, ali começa o operar de Deus. Enquanto que os reinos deste mundo, eles se preocupam para que as pessoas tenham uma aparência boa, uma aparência moralmente correta. Aí você vê um confronto, um concílio de coexistência. Há um conflito, desculpem, há um conflito de coexistência. Estão convivendo na Terra o reino de Deus com os reinos deste mundo. Estão convivendo os impérios das trevas com o reino de Deus, que é o reino da luz. Estão convivendo e há um conflito de coexistência. Isso você deve entender. E nunca um Estado pode roubar o que é de Deus e dizer: vocês estão brigando, vocês estão numa luta entre o bem e o mal. Porque o Estado no Brasil nunca foi de Deus e nunca será de Deus. Porque a Bíblia diz que são do mundo os reinos desta terra. E a Bíblia não se contradiz. Portanto, não existe governo de Deus, governo político de Deus. Não existe. Pode ser o homem de Deus, e deveria ser, mas não o governo. O governo não é de Deus. O Estado nunca foi de Deus, nunca será de Deus. Portanto, o conflito não é entre o governante e os adversários, politicamente falando, ou de outra filosofia política diferente do governante ou do candidato. Não é. Aqui não há uma bipolaridade entre o bem e o mal. Estão lhe mentindo quando falam essas coisas. Isso não está na Bíblia. O conflito não é entre homem e homem. É entre Deus e o diabo. São eles que estão em conflito aqui na Terra. Mas Deus caminha dentro das pessoas. E o diabo caminha como espírito, que não vemos, mas anda por aí, por qualquer lado. Não em todos os lugares, porque não é onipresente como Deus. Mas Deus está em nós e também onde Ele quer. Porém, Deus não é menor que o Satanás. Não é menor. Mas a luta espiritual aqui na Terra não é de homem contra homem. Não é de filosofia da direita contra a esquerda, nem da esquerda contra a direita. Nada disso. Senão de Deus contra o diabo e o diabo contra Deus. Isso está na Bíblia. Segundo,
há um conflito de poderes. Isso é diferente de conflito de coexistência. Aqui coexiste o diabo e Cristo. Mas Cristo não se contamina com o diabo. E o diabo vê a Cristo e foge. E os que são do diabo veem a Cristo e fogem. Jesus mesmo disse, quando andava na terra, eles não querem vir a mim porque têm pecado. E não vêm à luz para não ver seus próprios pecados. E mais adiante ele diz, porque vocês não creem em mim, morrerão em seus pecados. Então isto é patético dentro da palavra de Deus. Vai se cumprir, já está se cumprindo. Portanto, uma coisa é o conflito de coexistência. E outra coisa diferente é o conflito de poderes. Qual é o conflito de existência? O diabo contra Cristo e Cristo contra o diabo. E qual é o conflito de poderes? É Cristo contra Mamon e Mamon contra Cristo. E esse Deus minúsculo, porém poderosíssimo na terra, chamado Mamon, compreende três coisas: dinheiro, poder, fama. Esse Deus minúsculo, em comparação com Cristo, está em oposição a Cristo permanentemente, principalmente através do governo, principalmente através do Estado político de todas as nações do mundo. Constantemente está contra. Está incorporado, internalizado nos mais ricos da sociedade. Está internalizado nos empresários poderosos e também nos industriais e donos por usurpação ou doação do Estado de grandes extensões de terra, quando muitos, milhares e milhares estão morrendo sem ter 1 metro de chão próprio. Esse demônio, porque eu chamo demônio, é um Deus minúsculo, mas dá para chamar demônio. Eu poderia dar um estudo sobre esse tema, mas não é o caso hoje, que é Mamon. Esse demônio está governando o mundo massivamente, até mesmo nos pastores, através de pastores e de muitos padres, de muitos líderes religiosos. Mamon está vigorando muito mais que Satanás. É o Deus mais poderoso que está vendo na terra nestes últimos tempos. É fortíssimo isto, mas é real. É real realmente, valga a redundância. Por último, vida humana versus vida divina na humanidade, que são duas coisas diferentes. Estou falando que ia dar alguns ingredientes para que você descubra essa mão escura. Os governos, a maioria das religiões, eu diria todas, porque o que diferencia as religiões em que a gente possa frequentar alguma dizendo esta é melhor, são os homens, as pessoas, não são as religiões. As religiões em si estão condenadas por Deus. Deus diz em Gênesis capítulo 4 que ninguém vai destruir as religiões. É um sinal chamado sinal de Caim que vai vigorar até o dia quando Deus vai destruir a grande Babilônia, que é a primeira religião que ele vai derrubar na terra, vai destruir. E depois todas as filhas da grande rameira, que são as religiões protestantes. Todas serão destruídas. O que infesta este mundo é a política suja do Deus Mamon e de Satanás, dos reinos deste mundo, que são contrários a Cristo, e também o próprio Mamon, nos próprios religiosos. Isso está destruindo o mundo. E a corrente de Deus é uma corrente de vida divina na humanidade. Enquanto que a corrente do dinheiro, do poder e da fama, inclusive de Satanás, é uma corrente de vida humana, somente. Ou seja, na vida humana, eles dançam e rolam. Eles fazem o que querem, adoecem, matam, curam,
fazem até isso, fazem prosperidade material, colocam pessoas em poder, em posição, derrubam, fazem um monte de desastre no mundo inteiro. Satanás, o diabo e Mamon, porque eles usam a vida humana como instrumento, como servos deles, enquanto que Deus usa colocar a sua própria vida divina através da morte e ressurreição de seu Filho dentro de nós, dentro da humanidade. E desde dentro de nós, ele se move neste mundo para mudar os problemas e os conflitos que as pessoas têm quando buscam dele. Então, meu querido amigo que consultou comigo e todos vocês, fiquem em paz consigo mesmo. Vocês andaram errados muito tempo, ou talvez muito próximos da verdade, e agora estão num problema inusitado, porque quase chegando ao fim do problema e pronto para viver a vitória daquele conflito ou aquele problema que foi encarado com coragem por você. Agora você se encontra que há uma mão escura atrapalhando, impedindo você chegar a esse nível de vitória final. Mas fique em paz, que em Cristo Jesus vocês têm tudo para vencer. E agora que vocês estão conhecendo onde se move a mão escura do mal, vocês podem fugir desses segmentos sociais, desses departamentos de instituições, tanto religiosas como políticas, que estão servindo a Satanás e a Mamon e não estão dispostas nem capacitadas para ajudá-los a vencer na vida humana e ter a vida espiritual que é eterna e transcender durante sua vida aqui na Terra para a eternidade com Deus. Eu creio que fui claro, espero que você tenha aproveitado tudo e continue aproveitando ouvindo este vídeo. Deus abençoe meu amigo, minhas amigas, meus amigos, a todos vocês. Mando um abraço com o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo na minha vida para cada um de vocês. Amém.